Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde quando você estiver desenvolvendo este é o Coolcast, primeiro ponto do blog Conectado. E eu sou o Guilherme Lucas, eu sou o Guilherme Luiz. E ainda temos a Nicole e a Heloísa, que daqui a pouco vão aparecer. Mas hoje o nosso tema é profissões do futuro. Aquelas que vão desaparecer, aquelas que vão aparecer e aquelas que vão sair nos próximos anos. Também falaremos sobre a dura escolha entre um técnico de faculdade. É com vocês, Heloísa e Nicole. Não é surpresa para ninguém que a principal geradora de novos empregos será a tecnologia, o ramo da informática. Seja nas grandes corporações como Apple, Google, Microsoft, ou até mesmo nas pequenas empresas de base para a indústria, a tecnologia está sendo de fundamental importância para a estabilização e crescimento dos negócios. Com isso, também aumenta a demanda de profissionais com a mão de obra qualificada. Alguns dos segmentos promissores dessa área são analistas de comunicações, sistemas de redes de dados e técnicos em sistemas de informação. Não podemos esquecer também das profissões que já estão em alta, como web design, por exemplo. Essas profissões estão nesse patamar por causa do boom high-tech que o mundo está sofrendo. Esse boom tende a substituir gradativamente muitos cargos que hoje são ocupados por humanos e empregar as máquinas em seus lugares, o que é bom para os donos das empresas. Basicamente, podemos dizer que o mundo do futuro não precisa de mais robôs humanos. O futuro precisa de humanos que operem robôs. Primeiramente, como você vê o mercado de turismo atualmente e no futuro? Bom, o mercado de turismo hoje, tanto no mundo quanto no Brasil, tem tendência a crescer, assim, né? Apesar da crise europeia e apesar da crise ainda nos Estados Unidos, né? Ou seja, o dito primeiro mundo está em crise. Mesmo assim, dados mostram que o mercado de turismo tem crescido por conta dos países em desenvolvimento, sobretudo Brasil, Índia e China, que hoje muitos turistas brasileiros, indianos, vem se discutindo hoje possibilidades. O Brasil ele saiu na frente com a discussão, isso é importante, nos últimos 8 anos, sobretudo a partir do início do governo Lula, quando criou um Ministério do Turismo especificamente para trabalhar as questões do planejamento do turismo. E os crescimentos dos sites que agenciam o turismo online podem contribuir para o turismo? Podem, sobretudo o turista que vai para o exterior, né, que sai do seu país e vai para o exterior, há dados que mostram, tanto no Ministério do Turismo quanto nas agências internacionais, de que as pessoas procuram muito os sites para ver informações de outros países, para saber o que está acontecendo. A internet também é um meio fantástico tanto para o turista quanto também para os países, para as comunidades que recebem o turista, né? Ou seja, tanto para a divulgação quanto também para o turista fazer buscas e ver o que é possível ele fazer em determinado local. E nos próximos anos teremos a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. De que forma isso pode impactar no mercado brasileiro? Bom, como geógrafo, eu tenho um olhar um pouco diferente das análises que vem se tendo. Eu tenho uma análise positiva no sentido de que realmente vai ser interessante para o turismólogo, né, eu trabalhei na formação de turismólogo durante 10 anos, lembrando que a profissão de turismólogo foi recentemente na Câmara dos Deputados, ela foi criada, né, a profissão de turismólogo. Então a gente já vem formando turismólogo desde a década de 70, mas só agora que ela ganhou o status de profissão de fato. Vai ser importante porque os grandes eventos atraem muitos turistas, sobretudo a Copa do Mundo, né? Por outro lado, há os problemas às comunidades, né? O dinheiro que está sendo gasto nessas cidades hoje, por exemplo, é dinheiro público, né? Nem sempre é o dinheiro público que está sendo gasto com as comunidades em si, mas com os estádios, acesso aos estádios, né? A gente tem alguns problemas crônicos, como em Natal, por exemplo, que já há alguns trabalhos, inclusive na academia, sendo desenvolvidos, onde 30 mil pessoas praticamente perderam a sua casa ou tiveram problemas no seu deslocamento em função das obras da Copa do Mundo. E esse é um dado um pouco assustador, né? Por alguns estados do Nordeste já vem acontecendo. Então, as duas coisas. A gente tem um impacto positivo na economia, na melhoria
para esse profissional turismólogo, mas a gente também tem um impacto nas comunidades receptoras, que é um impacto que tem que ser medido, que tem que ser pensado, né? Os professores têm futuro? É uma profissão que não será apagada pela tecnologia e o ensino à distância? Esse é um debate muito interessante. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, na formação de professores, né, especificamente professor de Geografia e Pedagogia. A escola que a gente tem hoje é a escola da modernidade. A escola é um modelo de estrutura da modernidade, de um projeto da modernidade. Como a modernidade já é superada em alguns momentos, em algumas sociedades, em alguns locais especificamente, acredito que a própria escola também passa a ser superada. Ou seja, é preciso criar uma nova escola. Não necessariamente que essa nova escola seja o ensino à distância. Acho que ele é um passo importante, mas ele ainda tem seus problemas. A profissão professor, ela não corre riscos, e não deve correr riscos nos próximos anos, né, a médio e mesmo longo prazo. No entanto, a própria escola corre riscos, sim, de mudança. Espero para melhor. Esses riscos dizem respeito, ou ela se reestrutura, melhora a sua sala de aula, o seu formato das aulas, o próprio conteúdo, né, que tem que ser rediscutido. Né. Então a escola deve mudar bastante, mas a profissão do professor não deve correr risco. Pelo contrário, acho que cada vez mais o professor, o tutor, ele é super necessário na educação. Só que a gente deve ter mudança sim na educação, ela não pode mais ficar numa educação da modernidade. Isso tudo tem que ser repensado imediatamente, sobretudo com relação a esse cara que leva as pesquisas para a sala de aula, que é o professor. É esse cara que tem uma tarefa importantíssima, que é mostrar que essa pesquisa, né, na escola tem que ser diferente também. O aluno não pode mais só receber o conhecimento, ele tem que pesquisar. Então é isso, obrigada. Pois é, pessoal, isso é tudo por hoje. Acaba aqui o primeiro podcast. E ficaremos no aguardo pelo segundo desafio, pela segunda tarefa. Confira aqui embaixo a nossa opinião sobre faculdade e curso técnico. Que caminho você deve escolher? Bom, acho que tem tudo, né? Isso é tudo, pessoal.